Fala galera do primeiro ano, fala Romãozinho, conforme prometido, né Romãozinho? Estamos chegando aí com mais uma mini videoaula introdutória para poder trazer informações referentes à semana 2, tá ok? Do nosso PET de Biologia do primeiro ano. Então prestem atenção na videoaula, façam a leitura do material para aquisição de conhecimento e informação. Vamos lá galera? Galera, então essa semana é uma semana que a gente já vai adentrar um pouquinho na complexidade. Nós vamos falar da questão da célula, mas nós vamos entrar para dentro da célula mais um pouquinho, isso mesmo. Vamos falar do núcleo celular, tá ok? Só lembrando, quem é que tem núcleo celular ou carioteca, lembrando que carioteca e núcleo celular é a mesma coisa. Quem tem núcleo celular e carioteca são células eucariontes. Logo, existem dois tipos de células eucariontes: células vegetais e células animais. Estou trazendo aqui para a gente uma célula animal, tá ok? Então vamos relembrar algumas estruturinhas que a gente tem nessa célula e suas respectivas funções. Temos aqui a questão do centríolo, onde a função do centríolo é o quê? Ele participa do processo de divisão celular. Por isso que ele já fica próximozinho ao núcleo. Temos os microtúbulos que vão formar o citoesqueleto. Função do esqueleto: sustentação. Isso mesmo, sustentação e movimentação, tá ok? Então ele vai dar sustentação para a célula e vai contribuir com a questão da movimentação das organelas citoplasmáticas dentro da célula. Temos os lisossomos, né galera? Função: digestão celular. As células fazem digestão, isso mesmo. Ribossomos, tá? Função: síntese de proteínas. Olha lá os ribossomos aderidos no retículo endoplasmático rugoso. Daqui a pouquinho a gente vai saber o porquê desse nome. Então, temos aqui as mitocôndrias, né, que a função é o quê? Produção de energia e respiração celular. Temos a membrana plasmática, né, que controla a entrada e saída de substâncias. Então, é como se fosse o seguinte, né? Pensa na parede de um quarto e pensa na porta. Então, a função da membrana basicamente é funcionar como se fosse uma porta, controlar o que entra e o que sai da célula. Temos a questão do complexo de Golgi, né, o complexo golgiense, já que a gente está pensando em quarto, né, pensa lá no seu guarda-roupa, né? O que o complexo golgiense faz? Ele armazena e secreta substâncias, né? Então, ele vai guardar lá, né, as substânciazinhas e também vai liberar essas substâncias, tá? O que tem a ver com guarda-roupa? O guarda-roupa guarda o quê? Sua roupinha. E a hora que você quer sair, o que você faz? Não é pegar essa roupinha? Então, complexo golgiense: armazenamento e secreção de substâncias. Retículo endoplasmático liso: síntese de lipídios. Só lembrando, lipídios são gorduras. Citossol, né, é um material aquoso, né, aonde vai se encontrar as nossas organelas citoplasmáticas. Peroxomos está relacionado à questão da desintoxicação da célula, né? Então ele vai desintegrar o que? Ele vai desintegrar o peróxido de hidrogênio, a famosa água oxigenada, tá ok? Que não pode ficar no nosso corpo porque é tóxico. Temos aqui a questão do retículo endoplasmático rugoso. Lembra que eu falei para você por que recebe esse nome de rugoso? Porque tem os granulozinhos de ribossomo, olha os pontinhos aqui, ó. Os pontinhos, pontinhos, pontinhos. Então esse retículo endoplasmático recebe o nome de rugoso porque tem os granulozinhos dos ribossomos aderidos nele. Então, se ele tem ribossomo, logo o retículo endoplasmático faz síntese de proteína. E aqui temos, né, o nosso núcleo, né, ou carioteca, tá ok, galera? Então temos aí os poros, né, que vai fazer o que? Ele vai controlar, né, pensa lá na membrana. Então os nossos poros, eles vão controlar o que? Eles vão controlar o que entra e o que sai do núcleo celular, tá ok? Temos aqui a nossa carioteca, né, que é o envoltório, tá ok? Temos aqui o nucleolo, tá ok? O que o nucleolo faz? Então, lá no nosso nucleolo, a gente vai ter o seguinte: amadurecimento. Prestem bastante atenção nessa informação. No nucleolo, a gente tem a questão do amadurecimento dos ribossomos. É a região onde os ribossomos são formados, tá ok? E ficam armazenados também temporariamente, tá? E também ele é constituído por proteínas e RNA, tá ok? Isso mesmo. Então vamos lá.
continuando aí, né? Temos por fim a cromatina, né? Que é lá essa nossa cromatina, que é isso mesmo, né? Que vai ser o que? O nosso material genético. Vou fazer até um xizinho aqui para poder parecer a questão de um cromossomozinho. Vamos lá, vamos para a próxima imagem que a gente vai entender um pouquinho melhor. Olha aí as estruturas aí, ó. Então vamos lá, vamos relembrar de novo essas estruturas. A gente não pode esquecer dos conceitos. Então temos a questão do envelope nuclear ou carioteca, né, que é constituído por duas membranas. Então ela separa o citoplasma do conteúdo do núcleo e possui a questão dos poros. O que que os poros faz? Troca de substância entre célula, entre o núcleo e o citoplasma, ok? Então, poros, troca de substância entre o núcleo e o citoplasma, lá na nossa célulazinha. O nosso nucleoplasma, né, que é o quê? Uma solução aquosa, né, é isso? Que contém o quê? Proteínas e outras substâncias necessárias, né, ao núcleo, tá ok? Temos o nosso nucleolo, que a gente acabou de falar agorinha, né, que é um local constituído por proteínas. Então, no nosso nucleolo a gente tem proteínas, tá? E também temos o que? É a região onde se formam os ribossomos, tá? Então eles vão se formar e ficar armazenados ali por um certo períodozinho de tempo, tá ok? E temos a nossa cromatina, que é o nosso material genético, tá ok? Então essas aí são as principais estruturas do núcleo. Não se preocupem com isso aqui não, tá? Isso aqui é só uma continuidadezinha aqui do nosso núcleo, que é onde a gente vai ter o quê? Questão do retículo endoplasmático, igual mostrou na figura anterior. Só relembrando, retículo endoplasmático, síntese de proteínas. Quando a gente fala síntese, o termo síntese está relacionado à questão de produção. Vamos avançar, né? Então, pensando lá na nossa cromatina, aqui nós temos a nossa molécula de DNA, a molécula da hereditariedade. Isso mesmo, é a molécula que gera o quê? A grande diversidade existente, né, entre indivíduos de mesma espécie, tá ok? Então é ela que vai conferir o que? As particularidades de cada indivíduo. Então, o nosso DNA, temos ele aqui, ó, no que a gente chama de fita dupla, olha só, cor azul, cor laranja. Então temos aí essa regiãozinha do nosso DNA que a gente chama o DNA de fita dupla, tá ok, galera? E agora, vamos olhar o seguinte, sabe o alfabeto? Nós pegamos as letrinhas no alfabeto e fazemos o quê? Formamos palavrinhas. Com as nossas palavrinhas formamos frases. Com as nossas frases formamos textos. Isso mesmo, a nossa moléculazinha da hereditariedade, ela possui 4 palavrinhas. Essas 4 palavrinhas, o que que acontece? É elas que vão gerar toda a capacidade, tá ok? De diferenciação entre os indivíduos. Que são elas as responsáveis por se unirem sempre aos parezinhos e se combinando uma com a outra. Vocês vão ver daqui a pouquinho que um tipo de base nitrogenada só liga a um outro tipo, tá ok? E aí, a partir dessa união, nós temos o que? A formação dos indivíduos, né? Que, no caso, a nossa espécie, a espécie humana, né? Somos parecidos morfologicamente, né? Estruturalmente, mas nosso DNA é diferente, tá ok? Então, vamos lá. Vamos aqui primeiro aqui, ó. Vamos pegar essa corzinha aqui, ó, guanina, né, no violeta ou roxinho. Só se liga com citosina, isso mesmo. Guanina só se liga com citosina. Olha aqui, ó, outra ligação de guanina com citosina, tá? Aqui nós temos outra ligação de guanina com citosina e daí por diante. Continuando aí, galera. Aqui nós temos o que, ó? Adenina. Olha aqui a minha adenina, né? Minha adenina. E aqui eu tenho a minha na corzinha verde, né? A minha timina, tá ok? O que que acontece? Timina só se liga com adenina. Ou adenina só se liga com timina, tá ok? Vamos lá, ó. Aqui, ó. Timina com adenina. Timina com adenina e daí por diante, tá? Vamos avançar para que a gente possa entender um pouquinho melhor essa nossa molécula de DNA. Olha lá, ó. Aqui nós temos o que? Uma fórmula estrutural do que seria a minha adenina, né? Aqui nós temos ela na corzinha verde, tá ok?
E aqui nós temos o que? A minha timina. Olha só, ó, adenina com timina. Olha lá, ó, as combinações de cores. Tá ok? E aqui nós temos o que? Guanina e citosina. Olha aqui a combinação de cores, que legal, que bonitinho, né? E aqui as fórmulas estruturais da timina, da citosina e, por fim, da guanina. Ok? Avançando um pouco mais, nós temos aqui, ó, a estrutura do DNA, né? Também conhecido como ácido desoxirribonucleico, tá? Então, o conceito de DNA, ácido desoxirribonucleico, tá ok? E aqui nós temos ele aí, ó, na fita dupla, né? Os nucleotídeos, as bases nitrogenadas, galera, também são chamadas de nucleotídeos, tá ok? Temos aqui guanina com citosina, tá? Olha a combinação. E temos adenina com timina. Olha aí a combinaçãozinha, que legal. Temos aí a questão, né, da hereditariedade, né, que é a questão o quê? Dos genes, as nossas características genéticas sendo carregadas aqui, né? Temos aqui uma outra estrutura, né? Isso aqui é analisando uma molécula de DNA em processo de divisão. A gente vai estudar isso aqui de forma mais detalhada depois. Temos lá a questão das histonas, né? Essa molécula sendo condensada, descondensada, entrando em divisão, até formar o nosso cromossomos, né? Temos aqui um braço do cromossomo, olha aqui, vou separar um braço, né? Do outro lado nós temos o outro braço cromossômico, e ligando os braços cromossômicos temos o que a gente chama de centrômero, tá ok? Que é esse pontinho aqui, né? E lembrando que isso aqui, né? Esse cromossomo, esse material genético está onde? Está no núcleo, ok? Continuando, nós temos o nosso RNA. E aí, professor, o que vem a ser o RNA? Você já falou do DNA, e o que vem a ser o RNA? O nosso RNA também, né? Ele vai possuir o que? Os nossos famosos nucleotídeos, que a gente já falou lá anteriormente. O RNA também é conhecido como ácido ribonucleico, né? É uma molécula de cadeia única, tá ok? Quando eu falo cadeia única, eu quero dizer para vocês o seguinte: ele possui apenas uma fita, enquanto que o DNA é fita dupla, RNA, fita simples. Olha aqui, ó, fita simples, tá ok? Continuando aí a nossa observação com relação ao RNA, né? Os nossos nucleotídeos, as nossas bases nitrogenadas possuem uma diferença, tá? Qual é essa diferença, professor? Enquanto que o DNA possui timina, o RNA possui o que a gente chama de uruacila, tá ok? E para finalizar aí, né? Só relembrando que cada espécie possui um número X de cromossomo. Então, a quantidade de cromossomos varia de espécie para espécie. A nossa espécie humana, nós possuímos um total de 46 cromossomos, né? Ou 23 pares. Ok, galera? Então, olha só. Por hoje é só, tá? Um forte abraço e até a próxima.